E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor William Santos, professor de História. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao Segundo Reinado. Agora é a parte 2 do Segundo Reinado. Então aqui, na parte 1, a gente falou um pouco das questões políticas, né? Nós tínhamos ali dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal, ele defendia mais autonomia das províncias, e o Partido Conservador, ele defendia a ideia de mais poderes nas mãos do imperador. Então agora um outro aspecto desse Segundo Reinado, que é o que nós vamos estar falando aqui na parte 2 desse período aqui, é acerca da economia. E aqui, acerca da economia, o grande destaque vai para a economia cafeeira, tá? Então nessa época, o Brasil, ele tinha uma produção muito forte de café, e as zonas produtoras de café no Brasil, nesse período, foram 3 zonas de produção. A primeira foi a Vale do Paraíba, que é localizada no Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos o Oeste Paulista, né, que é São Paulo ali também, e a Zona da Mata em Minas Gerais. A produção do café, ele aconteceu primeiramente na zona, né, do Vale do Paraíba. E essa produção, ela contava principalmente com a mão de obra, né, de trabalhadores escravizados aqui. As regiões produtoras de café, elas se tornaram grandes compradoras de café. Então, esse mercado, desse tráfico, né, de escravos, então isso cresceu muito na época onde no Brasil se produzia muito café, porque os grandes produtores, eles precisavam de mão de obra. Então, a mão de obra era utilizada de escravos que vinham da África. Na década de 1880, foi substituída pelos imigrantes. Então, o Brasil começou a ficar famoso, o Brasil começou digamos assim, a ser um novo mundo de fato, né? Como o Brasil era olhado naquela época como um novo mundo. Então as pessoas viam aqui no Brasil uma oportunidade para poder crescer, para poder enriquecer. Só que essas pessoas chegavam aqui, esses imigrantes que vinham de várias nações, eles chegavam aqui no Brasil e a realidade não era essa, né? Porque aqui no Brasil já havia, né, um grupo, já havia pessoas que eram detentoras das maiores riquezas do país. Então essas pessoas chegavam aqui e automaticamente elas caíam dentro desse processo de escravidão, porque era a única forma deles conseguirem, né, sustentar e sobreviver aqui nessa época. Então, vale aqui só dar uma ênfase que a mão de obra também foi substituída em 1880 pelos imigrantes. Tá? Na parte da economia, nós encontramos também o desenvolvimento industrial, que é conhecido como a Era Mauá. Tá? A prosperidade econômica, ela aconteceu, como eu disse para vocês na outra aula, que foi no ano de 1840 até o ano de 1860. E nela, as receitas do Brasil, elas aumentaram 4 vezes. O Brasil começou a ficar muito rico nesse período aqui por conta desse crescimento industrial, tá? O crescimento econômico desse período, ele também é um reflexo pelo fim, né, do tráfico de escravos. Então, o fim, né, a abolição da escravatura no Brasil contribuiu para esse crescimento econômico, por causa dessa lei de Eusébio de Queiroz, que foi outorgada em 1850. O que essa lei de Eusébio de Queiroz, ela falava? Que todos os recursos que eram utilizados na aquisição de escravos, agora eles seriam revertidos e seriam usados em outros investimentos. Quais são esses investimentos? Então, eram os investimentos nas exportações do país e também foi um investimento de estradas de ferro, que isso trouxe, né, isso aumentou e possibilitou um tráfego, digamos assim, não um tráfico de escravos, mas um tráfico de mercadorias mais rápidos
entre o país, e isso fomentou a exportação, e isso trouxe mais dinheiro para o nosso país, dessa época aqui. Então o Brasil enriqueceu de uma forma muito grande aqui também. O ponto de partida para que a abolição ela fosse decretada no Brasil foi essa lei de Eusébio de Queiroz aqui. Porque a lei de Eusébio de Queiroz ela foi decretada em 1850. Então ela estipulava a proibição do tráfico negreiro no país. Inclusive nessa época aqui foi proibida a entrada de navios negreiros nos portos brasileiros para poder diminuir aqui a compra de escravos. E durante esse período de transição, aí foram decretadas diversas leis para poder acabar com esse período, né, com essa abolição aqui da escravatura. Então foi decretada, além da lei Eusébio de Queiroz, foi decretada a lei de terras, ou seja, onde o negro ele poderia possuir terras também, porque naquela época não podia. A lei do ventre livre, ou seja, então o filho de escravo não nasce escravo, ele é livre. Tá? E a lei dos sexagenários, beleza? Ainda em cima desse tema da abolição da escravatura, então, de fato, essa abolição ela aconteceu no dia 13 de maio de 1888, aonde a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea. Então, o fim da escravidão foi o quê? O resultado de uma intensa mobilização popular. E a ação dos escravos rebelando-se contra essa instituição. Nesse período aqui também, do Segundo Reinado, né, parte 2, além da abolição da escravatura, que foi um período que foi algo que marcou muito esse Segundo Reinado, nós vamos falar aqui também um pouco acerca da Guerra do Paraguai. Tá? Então, a Guerra do Paraguai foi um conflito travado de 1864 até 1870. Isso aconteceu por meio da Tríplice Aliança. O que foi essa Tríplice Aliança? Foi uma aliança entre brasileiros, argentinos e uruguaios que lutaram contra o Paraguai. E esse conflito aqui, ele aconteceu por causa de um choque de interesses territoriais, econômicos e políticos. Então, o Brasil e Paraguai estavam brigando ali por uma região, né? Então esse combate ele teve início, essa Guerra do Paraguai ela teve início quando os paraguaios eles aprisionaram uma embarcação brasileira no final de 64, né? Do ano de 1864. E ele só foi acabar em 1870, quando o ditador paraguaio foi morto na Batalha de Cerro Corá, certo? Então aqui nós falamos um pouco acerca da Guerra do Paraguai. Agora nós vamos entrar para o fim da monarquia, que está apontando para o final, né, do Segundo Império. Então o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Ele liderou as tropas que derrubaram o gabinete ministerial em 15 de novembro de 1889. O fim da monarquia do Brasil foi um resultado dos desgastes dessa forma de governo. Inclusive, foi por causa, essa Guerra do Paraguai também contribuiu para que isso chegasse aqui, para que chegasse a esse ponto. Então, a sua queda ela ocorreu por meio do seu rompimento com os três importantes grupos do país: a igreja, o exército e a elite escravocrata. Então, ou seja, foi o rompimento de Dom II, né, de Dom Pedro II aqui, com esses três grupos que eram grupos importantes aqui no nosso país. Eles não estavam concordando com a forma que a monarquia do Brasil estava regendo o país, governando o país, certo? Então esse grupo, ele teve, o grupo que teve maior envolvimento, o grupo que contribuiu de forma ferrenha com o fim da monarquia foram os militares, foi o exército. Então eles estavam insatisfeitos com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai. Então aí foi aonde a figura, né, de José do Patrocínio, aonde ele proclama a República do Brasil, ou seja, que acabou com a monarquia, acabou com esse sistema de governo. Agora é a República
do Brasil, a República Brasileira, que é o que nós temos até hoje, beleza? Então nós encerramos aqui essa parte do Brasil Império. Eu espero que você tenha absorvido muita coisa aqui desses 4 vídeos, tá? E para mais detalhes, procure na sua apostila. Lá você vai encontrar muitos mais detalhes acerca desse período aqui. Então, um forte abraço para você e até as próximas aulas.